Bom dia, vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo 100% verdade. Este é o 15º vídeo, 15 vídeos até agora, mostrando aqui as lendas, os mitos e os erros que estão na Bíblia, no Novo Testamento, nos dois relatos lendários sobre o nascimento de Jesus. 15º vídeo. Líderes religiosos, à frente aí de igrejas cristãs, dizem aos fiéis que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus e que foi ali inspirada pelo Espírito Santo. Como expliquei aqui, Espírito Santo não existe. E dizem os líderes religiosos aos fiéis que a Bíblia não contém erro algum, que a Bíblia não contém contradição alguma, que a Bíblia não contém erro algum, que a Bíblia não contém lenda alguma. Dizem os líderes religiosos aos fiéis. E dizem ainda até que a Bíblia é pura ciência. Tudo que a ciência descobre está de acordo com a Bíblia. Essas mentiras, ditas por líderes religiosos, são uma tônica nas igrejas cristãs. E os fiéis, coitados, lamentavelmente, acreditam nessa propaganda veiculada pelos líderes religiosos. Estou mostrando aqui em vários vídeos, erros incríveis, lendas, mitos que estão na Bíblia e que são do conhecimento de doutores sérios em teologia, doutores sérios em arqueologia bíblica, doutores sérios em história das religiões. Tudo o que eu digo aqui, apresento em meus vídeos sobre religião, é o que há de melhor na teologia mundial, trazendo aqui doutores em teologia, que é a pura verdade. A Bíblia está repleta de lendas, mitos, erros de toda espécie, fantasias, etc., de Gênesis ao Apocalipse. Se fôssemos tirar as lendas, os mitos, as fantasias, os erros que estão na Bíblia cristã, pouca coisa restaria, talvez aí apenas as duas capas. No momento estou tratando aqui das lendas, mitos, fantasias e erros constantes nos dois relatos lendários sobre o nascimento de Jesus. Não é isso? Estou explicando aqui direitinho. Dos 4 evangelhos que estão na Bíblia cristã, lá no Novo Testamento, que foram escolhidos pelos padres da igreja, padres com letra maiúscula, com P maiúsculo, aqueles evangelhos não foram escolhidos, obviamente, pelo Espírito Santo. Espírito Santo nenhum existe e a Bíblia está cheia de erros. Pois bem, aqueles 4 evangelhos que estão ali, Mateus, Marcos, Lucas e João, dos 4, apenas 2 relatam o nascimento de Jesus, mas não é um relato histórico. Qualquer teólogo sério de teologia, qualquer historiador sério de história das religiões, sabe muito bem que aquilo que está em Mateus e Lucas sobre o nascimento de Jesus é um relato lendário. Cada um fez o seu relato. É por isso que são relatos completamente diferentes, porque eles não descrevem um fato histórico. Ali o que eles fazem é uma adaptação de teor religioso. Eles querem mostrar, naqueles relatos lendários, que Jesus, na concepção religiosa, Jesus nasceu em Belém, por causa da profecia que eu expliquei aqui. É isso o que Mateus e Lucas colocam ali, um relato lendário, tudo diferente
cheio de erros de toda espécie e repleto de lendas, como estou mostrando aqui. Os fiéis, sentadinhos lá nos bancos das igrejas, coitados, acreditam em tudo o que os líderes religiosos dizem. Lamentavelmente. Pois bem, então vou aqui, neste 15º vídeo, 15 vídeos até agora, mostrar mais um erro que está ali nas lendas de Mateus e Lucas. Vamos lá. O erro é o seguinte. Agora vem a pergunta. Nas lendas de Mateus e Lucas, Jesus nasceu numa casa? Ou Jesus nasceu numa hospedaria, numa pensão? Ou Jesus nasceu numa manjedoura, num estábulo, lugar onde os animais vivem? Onde nasceu Jesus? Ora, a resposta depende da pessoa a quem você faz a pergunta. Se você fizer a pergunta ao escriba que escreveu o relato lendário de Mateus, ele vai dar uma resposta para você. Se você fizer a mesma pergunta ao escriba que escreveu o que está em Lucas sobre o nascimento de Jesus, a resposta vai ser outra, completamente diferente da resposta de Mateus. Mas por quê? Como? Ora, ou uma pessoa nasce numa casa, ou nasce numa pensão, ou nasce numa manjedoura, num estábulo, onde os animais vivem. Não há como uma pessoa nascer em 3 lugares diferentes. Mas aqui na Bíblia tudo é possível. Por quê? Porque isso aqui não é um relato histórico. Não é um relato histórico, não é história, é lenda que está na Bíblia, que qualquer teólogo sério sabe muito bem. Então, a pergunta, vamos perguntar aqui a Mateus. Mateus, Jesus nasceu numa casa ou nasceu numa manjedoura, num estábulo onde vivem animais, ou nasceu numa pensão, numa hospedaria? Aí o Mateus vai dizer que Jesus nasceu numa casa fixada lá em Belém, na Judéia, onde a família já morava muito antes. Vai dizer isso o Mateus. Já o Lucas vai dizer coisa diferente. O Lucas vai dizer que Jesus não nasceu numa casa, e sim, Jesus nasceu numa manjedoura, ou seja, Jesus nasceu num estábulo, Jesus nasceu num lugar onde os animais vivem. Uma porcaria, naquela sujeira total. Jesus nasceu num estábulo, diz o Lucas. Já Mateus diz que Jesus nasceu numa casa lá em Belém, na Judéia. 2 coisas completamente diferentes. Mas isso é diferente porque, como eu expliquei aqui, porque o que Mateus diz sobre o nascimento de Jesus é lenda, criada por ele. E o que Lucas diz sobre o nascimento de Jesus também é lenda, criada por ele. E como é lenda, cada uma é diferente da outra. Se fosse aqui um relato sobre um fato histórico, o que Mateus escreveu, Lucas também escreveria. Se você pegar um livro de história do Brasil, pegue 10 livros de história do Brasil. Os 10 livros vão dizer que os portugueses chegaram ao Brasil no dia 21 de abril de 1500. Os portugueses, tendo à frente ali o comandante Pedro Álvares Cabral. Os 10 livros de história vão dizer a mesma coisa. Por quê? Porque os 10 livros de história estão relatando um fato histórico que realmente ocorreu aqui no Brasil. Já Mateus e Lucas, quando tratam aqui do nascimento de Jesus, a história de um é completamente diferente da história do outro. E por que é diferente? Porque é lenda, é um relato lendário e não um relato histórico, como um relato histórico sobre o Brasil
que estão nos livros de história do Brasil. Você entendeu, meu amigo? Vai entendendo. Então é isso. Mateus e Lucas fazem ali um relato lendário, porque a Bíblia está repleta de lendas, de fantasias, como estou provando aqui, e com base em doutores de teologia, doutores de história das religiões e doutores em arqueologia bíblica. Pois bem, vamos aqui. Sempre eu coloco aqui em meus vídeos, né, a referência. O relato lendário de Mateus está aqui, nos capítulos e versículos descritos aqui. O relato lendário de Lucas está aqui, nos capítulos e versículos que aqui estão. Correto? Muito bem. Agora eu vou aqui mostrar, apresentando aqui a passagem bíblica. Em que lugar Jesus nasceu? Nasceu numa casa? Será que Jesus nasceu numa casa? Ou nasceu numa manjedoura? Ou seja, nasceu num estábulo, um lugar onde vivem animais irracionais? Ou nasceu numa hospedaria, numa pensão? A resposta é diferente. Vamos aqui a Mateus. Mateus diz o seguinte. Mateus capítulo 2, versículo 11. Entrando na casa, olha aqui, casa. Casa. Isso aqui é em Belém, tá? Isso aqui é em Belém, na Judéia. Entrando na casa, olha a expressão casa. Mateus aqui está dizendo que Jesus nasceu numa casa, numa residência lá em Belém, na Judéia, onde José e Maria moravam. Pois bem, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Mateus aqui está dizendo, nessa lenda dele, que não é fato histórico, está dizendo que uns magos, pessoas que vieram do Oriente, uns magos, procuraram saber onde o menino Jesus havia nascido. Eles foram a Jerusalém, os magos, seguindo uma estrelinha, tudo lenda. E depois eles chegaram a Belém, na Judéia. Aqui, Belém, na Judéia. E esses magos que vieram do Oriente para adorar o menino Jesus, recém-nascido, esses magos entraram na casa, olha aqui, residência fixa, lá em Belém, na Judéia. Ou seja, Mateus aqui diz que José e Maria moravam em Belém, na Judéia, numa casa, numa residência, num local fixo. Então, os magos entraram na casa de José e Maria e viram o menino Jesus. Então, aqui Mateus está dizendo que José e Maria moravam em Belém, na Judéia, numa casa. E os magos aqui entraram na casa e viram o menino Jesus. Eis aí a resposta para aquela pergunta, né? Em que lugar Jesus nasceu? Numa casa? Numa manjedoura? Num estábulo onde vivem animais irracionais? Ou numa pensão, numa hospedaria? A resposta de Mateus é que Jesus nasceu numa casa, numa residência fixada em Belém, na Judéia. José e Maria moravam ali, em Belém, na Judéia. Pronto, aí está a resposta de Mateus. Agora vamos fazer a pergunta ao Lucas. Ora, a resposta do Lucas é completamente diferente da resposta de Mateus. Mas por que é diferente? Porque Lucas, no relato lendário dele, no relato fantasioso, ele não tinha conhecimento do que Mateus havia escrito sobre o relato do nascimento de Jesus. Porque se tivesse conhecimento, o Lucas teria escrito a mesma coisa. Então ele aqui inventou a historinha dele, para colocar Jesus nascendo em Belém, na Judéia.
só que Jesus nasceu de fato em Nazaré, na Galileia. Então vamos agora à resposta de Lucas. Vamos perguntar ao Lucas, não é? Lucas, meu amigo, em que lugar nasceu Jesus? Jesus nasceu numa casa, Lucas? Nasceu numa manjedoura, num estábulo? Ou nasceu numa hospedaria? O Lucas agora vai responder. Vamos aqui à Bíblia. Lucas capítulo 2, versículo 7. Lucas capítulo 2, versículo 7. Aqui ele diz onde nasceu Jesus. Muito bem, vamos lá. Vamos lá. E ela quem? A Maria, a mãe de Jesus. E ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura. Olha aqui, numa manjedoura. Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então vamos aqui. Veja aqui. Lucas está dizendo que Maria, mãe de Jesus, deu à luz a Jesus, não é? Numa manjedoura e não numa casa. Manjedoura significa estábulo. Estábulo é um lugar onde ali vivem animais irracionais. Numa fazenda, numa chácara, você tem ali estábulo, né? Palhas no chão, uma coisa afastada da casa, o estábulo, a manjedoura é afastada da casa. Manjedoura é o estábulo, um lugar onde vivem animais irracionais. Então você tem uma chácara e existe na chácara a casa, não é? A casa. E ao lado da chácara, um pouco distante, estábulos. Ali lugares onde vivem animais irracionais. E ali você coloca carneiro ali, né? Um animal carneiro, né? Um bode. Então estábulo é diferente de casa. Então Mateus diz que Jesus nasceu numa casa situada em Belém, na Judéia. Numa casa. Já Lucas diz que Jesus nasceu numa manjedoura, ou seja, num estábulo, lugar destinado a animais irracionais. Lugar forrado ali com palhas. Então, Lucas diz que Jesus nasceu não numa casa, mas num estábulo, numa manjedoura, num lugar destinado a animais irracionais. Nem em hospedaria Jesus nasceu, diz o Lucas. E aqui ele diz, ó, não havia lugar para eles, ou seja, eles quem? Para José, Maria e Jesus. Não havia lugar para eles na hospedaria. Ora, Lucas está dizendo aqui que José e Maria estavam em Belém, na Judéia, de passagem, apenas de passagem. Já Mateus diz que José e Maria moravam com residência fixa numa casa em Belém, na Judéia. Moravam lá, antes de o menino nascer. E o menino nasceu numa casa, Mateus. Já Lucas não. Lucas diz que José e Maria estavam de passagem por Belém, na Judéia, por causa daquele recenseamento que o Lucas inventou, né? O casal saiu aqui de Nazaré, na Galileia. O casal saiu de Nazaré, na Galileia, segundo Lucas, para o alistamento no recenseamento, em Belém. E chegando aqui, eles vieram para Belém, o José e Maria vieram para Belém apenas por causa do recenseamento. Feito o recenseamento aqui em Belém, na Judéia, o casal, aí nasceu o menino aqui, Jesus. Então o casal voltou para a sua cidade, Nazaré. É o que diz Lucas. Então, aqui, o casal José e Maria estava apenas passando aqui, ó, apenas alguns dias por causa do recenseamento. Terminado o recenseamento, depois da purificação, o casal José e Maria e o menino Jesus voltaram para Nazaré, na Galileia. Então eles estavam aqui de passagem por Belém apenas. É por isso que eles procuraram, José e Maria procuraram lá em Belém, segundo Lucas,
procuraram uma hospedaria, procuraram uma casa de pensão, uma pensão, certo? E como José e Maria eram paupérrimos, não tinham dinheiro, então eles não conseguiram alugar um quarto aqui na hospedaria. Então, pela pobreza deles, eles foram, então, se fixar numa manjedoura, num estábulo, ao lado da hospedaria. Disseram assim para José, ó, aqui não há lugar para vocês na hospedaria, na pensão. Vocês não têm dinheiro, então aqui não é lugar para vocês. Então ali existe um estábulo, ali ó, uma manjedoura, ali onde estão os animaizinhos lá, um curralzinho. Então se vocês quiserem, vocês podem dormir lá. Aí José e Maria foram para o curral, lá em Belém, na Judéia. Foram para o curralzinho, a manjedoura, o estábulo, onde havia animais ali irracionais, carneiros e outros animais. E ali foi que Maria deu à luz o menino Jesus. Ou seja, deu à luz ao menino Jesus num estábulo, numa manjedoura, num lugar ali onde havia animais irracionais. O menino ali, a Maria, coitada, ali ao lado de animais irracionais, pariu a Jesus. Já Mateus diz que não, que José e Maria moravam em Belém, na Judéia, numa casa. E numa casa, a Maria deu à luz ao menino Jesus. Então você vê aqui, ó, o que é a lenda, né? Cada um conta a sua ilusão, cada um conta a sua história diferente. Por que diferente? Porque não é um relato histórico. Não, eles não estão relatando aqui uma coisa que ocorreu. É apenas uma invenção de Lucas e uma invenção de Mateus. Portanto, aí está a resposta. Em que lugar Jesus nasceu? Nasceu numa casa? Nasceu num estábulo ao lado de animais irracionais, numa coisa fedorenta e suja? Ou nasceu numa pensão, numa hospedaria? Depende de quem você fizer a pergunta. Mateus vai dizer que Jesus nasceu numa casa, lá em Belém, na Judéia, que é onde a família morava. Já Lucas não. Lucas vai dizer que José e Maria foram a Belém, não moravam em Belém. Foram a Belém apenas por causa do recenseamento. José e Maria já moravam em Nazaré e foram a Belém apenas por causa do recenseamento. E como eles eram aqui apenas viajantes, eles estavam aqui em Belém, na Judéia, temporariamente, apenas por causa do recenseamento. Feito o recenseamento aqui em Belém, José e Maria voltaram para a sua cidade de Nazaré. Então, como aqui José e Maria, em Belém, segundo Lucas, estavam apenas de passagem, eram turistas, então eles não tinham dinheiro aqui para ficarem em uma pensão, na hospedaria. Não tinha como ficar aqui na hospedaria, porque eram pobres. Então, o que aconteceu? Já que não havia lugar na pensão para José e Maria, Maria grávida, coitada, já quase parindo, então o cara da hospedaria disse ao José que ele ficasse lá no estábulo, na estrebaria, lá na manjedoura, lá no curral, ao lado da hospedaria. Aí José e Maria foram lá para a manjedoura, para o estábulo, lugar onde animais irracionais vivem. E ali Jesus nasceu, num estábulo, num lugar imundo, num lugar fétido, fedorento. Então aqui é a lenda de Lucas e aqui é a lenda de Mateus. Na verdade, Jesus nasceu, o Jesus dos Evangelhos, e não na história, o Jesus dos Evangelhos, nasceu aqui, em Nazaré, na Galileia. Mateus inventou a perseguição aqui de rei Herodes, inventou a fuga para o Egito, que nada está em Lucas. Tudo isso é invenção do Mateus. Tudo isso é invenção do Mateus e tudo isso é invenção do Lucas. O Lucas só acerta aqui uma coisa. Ele diz que a família de Jesus, José e Maria, a família morava aqui em Nazaré, na Galileia. Lucas diz isso. Então, nisso aí, o Lucas está certo. José e Maria moravam aqui, em Nazaré, na Galileia. E foi aqui que Jesus nasceu. Jesus nasceu em Nazaré, na Galileia. Agora,
como o Lucas sabia de uma profecia que está em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, como ele sabia daquela profecia, aquela profecia dizia que o Cristo, o futuro rei de Israel, aquele que iria substituir o rei Davi, haveria de nascer em Belém, na Judéia, na terra de Davi. Então, como Lucas sabia dessa profecia, então ele tirou aqui Jesus nascendo em Nazaré, que é a verdade. Então ele tirou e inventou aqui o recenseamento, para que ele, na historinha dele, lendária, colocasse Jesus nascendo em Belém. Então, José e Maria já moravam em Nazaré, na Galileia, quando foram para Belém. Já moravam aqui. E depois do recenseamento aqui, voltaram para Nazaré. É o que diz Lucas. Já Mateus mente tanto, que ele diz que quando o casal saiu de Belém, foi para o Egito, por causa da perseguição do rei Herodes. Rei Herodes nunca mandou matar inocentes. E eu expliquei por quê, né? Então aqui, ó, e Mateus também mente muito aqui, quando ele diz que a família, quando voltou do Egito, ia para a Judéia, voltando para Belém, na Judéia. Aí desviou de caminho e foi habitar numa cidade chamada Nazaré. Mateus diz aqui na mentira dele que José e Maria, antes de Jesus nascer, José e Maria não conheciam Nazaré, a cidade de Nazaré, antes de o menino nascer. Tanto é que foi conhecer depois, quando voltava do Egito com o menino. Eles foram conhecer Nazaré muito depois, e isso aí por acaso, diz Mateus. Já Lucas não. Lucas diz que José e Maria, antes de nascer Jesus, José e Maria já moravam em Nazaré, na Galileia. Viu aí a mentira do Mateus? Pois bem, então aqui é mais um erro aí, né, que está na Bíblia, né? Pura lenda, pura fantasia e repleta de erros, né, de toda espécie. E líderes religiosos enganam os fiéis, dizendo que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo e que a Bíblia não contém erro algum, não contém lenda alguma, e os fiéis acreditam. Os fiéis acreditam, lamentavelmente, porque a fé religiosa nasce no cérebro e ela destrói os neurônios, não permite que a pessoa pense, raciocine. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.